Sejam bem-vindos a mais um podcast, A Fala é Delas. Um podcast que é um projeto da AME Maracanaú, Associação Meninas e Mulheres de Maracanaú. Hoje eu estou com as convidadas aqui para a gente falar de um tema, né? Estimulação do idoso e as dificuldades da família, né? Um tema que todo mundo tem algum idoso em casa, então é um tema muito importante, não é isso, Magda? Exatamente, né? Nós estamos entrando num país idoso, né? Graças a Deus, a taxa de vida da nossa população, ela cresceu bastante, né? Então, é um tema importante de ser discutido com os nossos espectadores. Isso, hoje a gente está aqui com a Poliana, né, Moreira, e com a Isamar, não é isso? Sim. Maria Isamar, para falar desse tema. Eu vou falar agora um pouquinho dos nossos parceiros. EDS Comunicações, se você tem algum projeto de mídia, é aqui na Pajuçara, pertinho de vocês. É ele que produz o nosso podcast, maravilhoso, super indico. A CBM, Associação de Cabeleireiros e Barbeiros de Maracanaú, e a ACM, Instituto de Arte e Cultura Maracanauense. E nossa querida AME Maracanaú, Associação Meninas e Mulheres de Maracanaú. E falando também que a Poliana é uma das fundadoras. Sim, também, nossa mulher fundadora. É isso. Vamos falar um pouquinho das nossas convidadas? Sim, Poliana, mulher fundadora da AME, pedagoga de formação e profissão, né? Há 15 anos trabalha no município na área da educação de Maracanaú, tem a especialização em psicopedagogia e no atendimento educacional especializado. A mulher aqui fazendo parte da fundação, da criação e dos projetos, a elaboração dos projetos da Associação Meninas e Mulheres de Maracanaú. Seja bem-vinda, Poliana. Obrigada, um prazer. A psicopedagogia eu ainda estou terminando. Eu tenho uma formação em neuropsicopedagogia. Olha aí, certo? Mas, assim, um pouco parecido, né? E é um prazer a gente estar aqui hoje para falar um pouquinho da nossa experiência. Com certeza. Com certeza. E a Isamar, Maria Isamar, uma liderança comunitária da Pajuçara, né? Tem a sua história aqui na Pajuçara também, pedagoga de formação, pós-graduada em administração escolar, hoje está como conselheira do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Maracanaú, representando a organização, né, não governamental, a sociedade civil, membro da Associação de Mulheres da Pajuçara e também faz um trabalho na Pastoral da Criança de São Pedro e São Paulo. Na comunidade São Sebastião. Na comunidade São Sebastião. Seja bem-vinda, Isamar. É um prazer tê-las aqui. E conhece muito bem o trabalho com o idoso, né? Que é o nosso tema hoje, é o trabalho com os idosos e os desafios da família. Isso, muito desafio, né? A Poliana sempre fala muito, né, sobre esse tema, que ela também convive diariamente, não é isso? Vamos falar um pouquinho como essa estimulação, que eu vejo ela faz uns trabalhos, gente, maravilhosos. É verdade. Ela lança lá no grupo do WhatsApp, viu, Isamar? Tudo a gente ela fica tudo babando. Muito criativa, vamos lá. Gente, é assim, essa pandemia, nós tivemos que nos reinventar, nos descobrirmos, né? E aí, eu tive que desacelerar, e aí eu tenho minha mãezinha em casa, uma guerreira que sempre me ajudou, que eu sou o que sou, por causa dela e do meu pai. Mas aí ela está numa situação agora, Alzheimer, né? E aí, era eu e ela e eu, né? Aí tem aquela dificuldade, porque nós que trabalhamos com atendimento sabemos que quando entra um laço familiar é difícil, mas era o que nós tínhamos para hoje, né? Então, eu tive que me reinventar, eu tive que fazer um trabalho diferente. Por quê? Porque o Alzheimer, ele é um pouco teimoso, é muito diferente dos alunos que atendo, né? Que eu trabalho com crianças com deficiência. Mas foi muito bom, porque foi uma experiência. Então, eu fui me adaptando, me reinventando para poder trabalhar, porque ela não aceita até hoje e ela não queria de jeito nenhum, não gosta, não quer fazer estimulação. Mas aí eu procurei estudar, procurei me aperfeiçoar cada vez mais, participei de muitos cursos durante essa pandemia
e fui inventando para fazer com ela. Por quê? Porque se a gente acomodar, se a gente deixar ela naquela zona de conforto, daquele jeito que queria, né? Que ela dizia, eu já vou morrer, não precisa disso, eu não quero isso, você não manda em mim e tudo mais. Aí era que ela ia cada vez mais regredindo. E não tinha, foi aquele auge que a gente conhece toda a história, eu não tinha como sair de casa com minha mãe. Então, em plena pandemia aí, muito. né? Ela, 86 anos, eu também já tenho comorbidades, então a gente foi dando certo. Fui trocando experiências com outras pessoas e foi aí que começou. E eu me apaixonei pelos idosos. Por isso que hoje eu quis vir participar desse momento com minha amiga Isamar, que também já conheço de outros tempos, né? Por quê? Porque eu desejo agora ir por este caminho. Que bom. Bom, Né? Porque é um caminho carente e é um caminho que eu senti na minha pele. O que é você estar com um idoso? O que é o idoso se sentir depressivo? O que é você não ter recurso? O que é aquele conviver, né? E ver aquela pessoa definhando cada vez mais. Por quê? Porque se a gente não buscar, né? Tem muita gente para apontar o dedo, mas para chegar e ajudar, é verdade. Porque a luta é grande, né? é grande, muito mas a gente não grande, pode né? desistir, porque a minha mãe não desistiu de mim, a minha mãe não desistiu de me ajudar com os meus filhos quando eu necessitei. Então agora é a hora de eu fazer por ela. Por quê? Porque o que a gente pode fazer pelo idoso é agora, não depois que morre. Isso é retribuir, né? Que os pais da gente cuidam da gente quando a gente é Cuida criança e depois os papéis se investem, não é isso? Muito. Então é a hora de a gente cuidar e fazer tudo o que eles fizeram por nós, não é Com isso? certeza. O Alzheimer, Poliana, é uma doença. Me explica aí como é o Alzheimer. E se só dá em idoso? Bom, Eu estou lhe perguntando isso, você não tem a especialização mas até onde você profissional, sabe, né? mas assim, você tem a vivência. Sua mãe tem vivência. Alzheimer, então nada melhor do que quem realmente... Assim, eu vou falar como se diz, o que eu senti na pele, o que eu Certo. descobri, certo? Se for alguma coisa que, como é que eu posso dizer, que não tenha fundo científico, Certo. eu não, me desculpem, né? Mas O é que eu uma sei é o vivência. seguinte, eu sei que é hereditário, é neurológico, até o dia 8 de outubro do ano passado, De 2020. isso, a minha mãe era uma pessoa ativa, minha mãe andava, eu tirei minhas fotos do meu aniversário de 50 anos, ela estava lá, todas com máscara, tudo, né? Foi um momento. A partir do dia 8, a mãe começou a cair, não conseguia, ela esqueceu até como anda. Ela é acompanhada por um geriátrico, né? Então, eu sei que é uma doença pelo fato que ela nunca gostou muito de estimular, fazer coisas diferentes, que é interessante, né? Que é o exercício para a mente, porque a gente se preocupa com o corpo e esquece da mente. Verdade. Né? Ela é uma pessoa muito ativa, mas ela fazia as mesmas coisas. Aquela história de não ir pelo caminho diferente. Mas deixa eu fazer só uma pergunta. A minha avó também teve Alzheimer, né? Estou só perguntando também um pouco, uma experiência um pouquinho, mas você percebeu bem antes algumas coisas, sim, né? Que eu ia perguntar que a gente percebe os pequenos Não, esquecimentos, né? antes, há muito tempo, o médico já tinha diagnosticado. Ela é acompanhada por um excelente neurologista, ou geriátrico, né? O doutor Aires, maravilhoso, e ele já tinha dito. Só que era controlável. Mas, assim, ela dormiu controlável, E acordou. convivendo com aquele doença, né, com aquela dificuldade, e acordou muito debilitada. Hoje em dia a mãe está na cadeira de roda, a mãe usa fralda, a mãe come comida pastosa, a mãe precisa de total apoio, é totalmente dependente. Então né? foi um processo muito rápido, né? Rápido, entre aspas, Digo porque assim, já havia tempos. Mas, assim, é como ele já tinha falado pra gente. Ela dormiu leve e acordou bem moderada. Bem agravado, né? Aí, hoje em dia, ela toma bastante medicação, porque tem hora que ela é violenta, tem hora que ela não lembra. A gente acha até um pouco de graça, né? Quando ela diz assim, cadê teu pai? Né? O meu pai não é o marido dela. Sabe? incrível. Aí ela diz assim, cadê teu pai? Eu digo, meu pai tá no céu. O Wilson não chegou. Eu digo, mas o Wilson não é meu pai? Aí ela disse, não, seu pai é um. Mas isso não é todo dia. Vai a confusão. Conflitos, né, da memória, Isso. né? Então, o Alzheimer, ele vamos dizer que ele desacelera a mente. Sim. E tem picos de esquecimentos
né? Decaídas. E é por isso que você faz esse trabalho de estimulação com a sua mãe, porque, como você falou, né? A gente se preocupa com o corpo, exercita o corpo, mas não exercita a mente. Então, você está exercitando a mente da sua mãe, é isso? Isso, eu procuro exercitar. E detalhe, a gente tem que prestar bem atenção, que eu aprendi muito, que a gente não pode infantilizar, né? Sim. Por quê? Pelo fato dela ser uma pessoa idosa, pelo fato dela ter uma vivência de vida, eu não posso botar ela para pintar desenho, para fazer as coisas que a minha sobrinha faz, entendeu? Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu já aproveito o fato do amor, daquele laço entre ela e a sobrinha, a bisneta dela, né? Para incentivar. Por quê? Porque, como eu digo para vocês, muitas vezes ela diz que não quer, que não precisa daquilo ali. Ah, isso é besteira e tudo mais. Mas aí a menina chega, já, bora, Bisa, bora fazer. Bisa, assim, é a minha parceira, entendeu? Sim. Essa minha sobrinha. Por quê? Porque é importante, senão cada vez mais ela vai esquecendo. É aquela história. Ah, eu tô com a doença, não vou tomar remédio porque eu sei. Então, o remédio é para ter mais expectativas de vida. Então, o remédio para o Alzheimer, no caso, para minha mãe, é para ela ter uma vida mais ativa através das estimulações. E é importante não colocar estimulação para criança, não é, porque ela não é criança, apesar de que tem muitas horas que parece, mas ela é uma pessoa que tem uma vivência de vida, ela tem vontade, então é estimulação pegando muito a vontade dela, sabe? A autonomia. Você quer comer o que hoje? Tem horas que eu estou fazendo estimulação com ela, eu não chamo ela de mãe, sabe? Ela reclama da roupa, né? A gente vai colocando tudo isso aí. Por quê? Porque ela precisa saber que ela faz parte da nossa família. Que muitas vezes ela diz, eu sou um peso, eu não sirvo mais para nada. Tem dia que ela diz, tá bom de me levar para um abrigo de idoso. Eu digo, não, nós não vamos levar, que a senhora nunca deixou a gente num abrigo. É verdade. E é os picos, né? Tem hora que esquece de tudo, tem hora... E também tem, se lembra muito do passado, né? Eu ia fazer essa pergunta, viu, Pauliana? A minha tia, ela lembra de quando o neném nasceu, o filho dela, e ela não lembra que no dia que passou, né, ela foi à missa. Aí a gente tenta conversar, puxar, e ela não lembra que ela foi à missa. Como é que pode? E lembra, conta a história do filho que nasceu há 40 anos. É importante a família fazer isso, né? Contar a história dela, né? Estimular. Sentar. Né? Sentar e puxando. Às vezes, né, as pessoas não têm a paciência, né? De porque é idoso, acho que tem que ficar, né? Pronto. Ali virou, vamos dizer a palavra, um peso, né? Infelizmente tem muitas, né? Então a gente está justamente fazendo esse podcast para mostrar às famílias que elas podem fazer diferencial, pode cuidar do seu idoso, com ideias inovadoras, não é isso? Ou ideias que a gente vê mesmo. Por exemplo, essa questão aí eu trabalhei com a mãe, fotos. Olha aí, viu? Gente, tudo que nós temos em casa. Eu trabalhei com elas fotos. Quem é essa aqui? Aí ela, por quê? Porque tem hora que ela não lembra. Aqui essa foto aqui quando era? Quer dizer, isso aí é uma estimulação. Estou puxando na mente dela, fazendo uma união entre o passado e o agora. E ela pergunta muitas vezes a mesma pergunta sobre a mesma pessoa. Isso, várias vezes. Olha, a minha mãe tem 71 anos e é uma fãzona do podcast A Fala é Dela, viu? E esse vídeo eu tenho certeza que ela vai se identificar muito, porque eu sinto que a minha mãe, que lia muito bem, hoje ela não consegue fazer uma boa leitura. A minha mãe nunca foi boa em matemática, mas hoje ela está pior. Então, eu digo, mamãe, a senhora precisa exercitar, né, Isabel? Olha só, podcast falando disso. A senhora precisa exercitar a sua mente, porque a mente, ela também precisa de exercício. E muito. Pois é, a experiência aqui de uma filha com uma mãe com Alzheimer, que a minha mãe não tem, mas mesmo ela não tendo... não só do idoso, né? Mas qualquer ser humano precisa, o jovem, a criança, né? O adulto e o idoso. Aí eu queria falar de uma coisa que eu acho muito importante, né? A família, quando tem um idoso, se é um aniversário, deixa ela participar. Quando for o aniversário dela, faça o aniversário, eu acho isso muito importante. E na época que a minha avó tava, tinha gente que dizia, não faça nada, não entende mais nada. Oh, meu Deus. Olha aí, sabe? Se doía, a gente fazia o São João dela, ela ficava tão feliz.
Então, assim, era um evento do ano. E a gente chamava banda, achava que ele tinha muita gente que não tem entendimento. Não, ela nem entende nada, vocês são, sabe? Eu acho isso tão desumano, pois vamos fazer isso, as famílias. Ela tá ali sim, ela é uma pessoa que está ali, embora esteja doente, mas é um ser humano. É, sim, com certeza. A mãe também nunca foi muito festiva, né? Quem gostava muito era meu pai. E, coincidentemente, minha mãe e meu pai nasceram no mesmo dia, no mesmo mês. Olha. E aí, todo aniversário dela, enquanto ela tinha, né? Ainda conseguia lembrar, ela disse, não faça não meu aniversário. E até hoje em dia, até a gente brinca, diz assim, que ninguém lá em casa tem mais querer. Porque tudo quem manda agora é essa minha sobrinha, né? E ela adora ver o bolo, que diz que o aniversário é dela. Então, é um fato. Aniversário tem, né? Porque assim, a gente pensa muito, né? Eu pensando assim para outros, eu vejo muitos idosos que ficam... Gente, é como foi dito em outros, né, momentos do podcast. A gente é muito fácil criticar os outros, né? Mas a gente precisa, de antes de tudo, usar empatia. Né, se colocar no lugar do outro. Eu estou colocando no lugar da minha casa, da minha mãe. Por quê? Porque não é que eu queira ser mais do que os outros. Não é que eu sou a filha do ano ou coisa parecida. Mas é a situação. E eu penso, por isso é que eu digo que eu penso no futuro trabalhar. Por quê? Porque eu quero usar a minha experiência. A minha avó, Francisquinha, morreu com 95 anos. Olha aí. Viveu Ela bastante. também foi muito bem cuidada. Acho que já vem de família, das minhas tias, né? E a minha avó, até todo mundo brinca, era uma senhora super... Não teve um pingo de Alzheimer. 95 anos. Que né? bom, né? Já a mãe, né, ela, não sei se foi o fato dela não ter estudo, mas ela era uma comerciante, entendeu? Ela teve e ela não aceitou, né? Pelo fato de ser... Não sei explicar. Só sei que eu tô vendo aqui, mas assim, a gente trabalha muito, não deixa. Tem dias que ela tá depressiva, tem dias que eu tenho que chamar minha irmã para vir ajudar, porque tem dias que ela diz que a gente quer matar ela, que eu quero ficar com as coisas dela. Ai, meu Deus. Isso, grita tudo. Tem, aí a Não minha... precisa ter Alzheimer, não, É. viu? Não precisa, porque é a idade. Aí a minha conheço filha diz que ela essa tem uns história. momentos fofuras, né? Ela tem, a minha filha que mas diz. tem também. Ela tem uns momentos fofura, tem dia que ela é super carinhosa com todo mundo, que ela é muito dedicada, mas tem uns dias que ela diz que não quer ver ninguém, né? Mas aí a gente tem que trabalhar essa mudança de humor dela. Por quê? Porque ela é uma pessoa muito importante pra gente, porque ela é a nossa base. Então, por isso é que eu digo, a gente tem que pesquisar o que gosta, né? O que eu faço com a mãe? É trabalhando aquelas memórias dela, como foi dito. Esses dias eu tô até buscando, porque eu me lembro que um tempo a gente trabalhava muito desbulhar aquele feijão, né? É. E eu tô procurando comprar o feijão para desbulhar. Porque tem que ela tá fazendo alguma coisa que ela tinha prazer. Porque tem hora que ela disse, eu não quero fazer nada, não. Ela disse, eu não quero nada, não. Sabe, é muito mau humor. Esses dias eu fiz com ela um tempero que ela fazia. Gente, não existe aquele tempero que ela fazia com verdura, passava no liquidificador. Mãe, como é que faz? Eu sabia como fazer, mas eu fiz questão. Estimular, né? Estimulando Ela se sentiu tão importante naquele dia, né? Mas é como eu digo, ela começa, mas bem ligeiro, entendeu? Ela para. Aí nós estamos voltando agora para os atendimentos, né? Todo mundo tomou a vacina, né? Mesmo com todos os cuidados, presencial. Ah, outra coisa. Ela não aceita nada de tecnologia, ela tem horror celular, né? E aí ela disse, o médico, a gente fazia atendimento por videoconferência. É mentira, isso é você que está inventando. Tá vendo que esse médico não está me vendo? Ele não sabe de nada. Esse remédio não dá certo. É uma coisa que ela tem aversão, tecnologia. É porque a cultura Não dela, está na não mente, também não. dela, Não está na mente cultural, dela. nunca vi essa Aí a gente vai tecnologia. trabalhando aos poucos, né? Tudo é um trabalho em família. Que é difícil? É. Muito É um difícil. desafio, né? Muitas vezes eu vou dormir chorando. Por quê? Porque tem hora que magoa. Mas aí eu lembro, eu tenho muita ajuda dos meus filhos, dos meus irmãos, meus sobrinhos, né? Porque nós somos uma família, mas é assim mesmo. Sua mãe tem muita sorte, porque tem mães por aí que não tiveram a sorte que sua mãe tem, né? De ter uma família que realmente dê assistência. Mas aí é que a gente entra a nossa parte na Isamac. Se Deus quiser, nós iremos fazer também. Porque aqueles que não fizeram essa assistência, porque nós temos vários tipos de família. Tem aquelas famílias também que dependem exclusivamente daquele benefício que o idoso
graças a Deus e a oportunidade que meus pais me deram, eu tenho a minha profissão, né? Não vou dizer que a gente não precisa do dinheiro dela. Claro, é evidente que todo o dinheiro vem a somar, né? Na crise que nós estamos. Os gastos são triplicam muitos, na São terceira necessários, idade. são necessários. Mas tem aqueles que dependem, eu digo isso porque eu vejo na escola aquelas crianças que é o único ganho que tem na casa daquele idoso. Para todos. Isso. E as pessoas, às vezes, não procuram cuidar, atender daquele idoso. Gente, tem que, quanto mais você cuidar, quanto mais você dar carinho para aquele idoso, mais ele vai viver. Né? Verdade. A gente vê nossa cultura, como nós estamos virando um país, graças a Deus, de pessoas com grande qualidade de vida na idade maior. Então a gente vê os países, como a gente teve agora o exemplo das Olimpíadas, como preserva os idosos. E aqui, o que a gente faz? Idoso se torna um encosto. Foi preciso, Aqui no Brasil, tudo tem que virar lei para que realmente... Para funcionar bem. E nem mais ou funciona, menos. né? É. Porque, olha, os nossos idosos é conhecimento. É conhecimento de vida. Tua mãe tem 86 anos, né? Olha o que essa mulher carregou durante esses 86 anos de experiência que passou para os filhos, que passou para os netos, que para os bisnetos tem tataraneto, não, né? Não, pois é. Então, precisa tudo no Brasil, precisa de lei, que hoje existe o Estatuto do Idoso para garantir direitos a esses idosos, né? Que, infelizmente, por muitas vezes são maltratados, são esquartejados até. Isso, lembrando violentados. Você está falando de lei, né? Você está falando de lei, lembrando que a família, ela é responsável. Você não pode, porque a pessoa ficou idosa, pronto. É responsabilidade. É responsabilidade sua. E você pode responder na lei e ser realmente punido na lei. Se você não assumir, se você tomar ai, meu Deus. Por isso que eu tenho uma experiência para contar. Eu Eu cheguei assim, através da Pastoral da Criança, eu cheguei até estes idosos. Uns 3 ou 4 que eu já acompanhei há 10 anos, mais ou menos, porque a Pastoral eu já acompanho há 15 anos. É muito bom. A gente atende criança de 0 a 6 anos e ali a gente vai conhecendo as famílias, né? Aí eu conheci um senhor que ele nunca andou. Ele andou assim, embaixadinho de 4 pés até os 14 anos. E depois parou. Ele passa o dia sentadinho lá na parede, lá. As perninhas estiradas. Ele fez 80 anos este ano. Olha Pessoal, aí, o que mais doeu no meu coração é porque eu descobri que desde 2013 que a irmã dele tenta uma curatela para que não precise levar ele até os locais. E desde 2017 que eu renovei com ela, né? Quando foi no começo da pandemia, que a resposta do fórum veio? Ele está com o registro rasurado. Depois a identidade também não está boa. Paguei o registro final de dezembro, já está com o registro. E nada de eu conseguir agendar a identidade. Pois semana passada, pessoal, eu consegui realizar o sonho de ir na Assembleia com ele, botei no carro, arranjei a cadeira de roda, né, que ele tem. Foi o passeio mais lindo para ele. A irmã dele, com medo, podia, né, ele ficar assim, não queria a cadeira. Aí eu levei meu sobrinho grandão, o professor Jacques, que é grandão, segurou ele com carinho. Pessoal, foi o maior passeio assim para ele. Foi olhando os carros, vendo. Ele fala bem assim que nós entendemos. Eu marquei 12 horas, deu 12h10, eu não cheguei lá. Ele, vem mais não. Eu achei tão lindo. Ele, quando eu demoro 1 mês sem ir lá, ele disse, cadê minha doutora? Minha doutora não vem aqui. E assim, eu descobri que se a gente não botar o pé no caminho para cobrar, para ir atrás, agora, daqui 1 mês, vamos receber a identidade e eu agora vou torcer para que essa curatela saia. Porque no dia da prova de vida, pessoal, ela levou ele ao banco e lá tiraram ele à força de dentro do carro, porque não sabia tirar. Eu não pude ir com ela. E ele ficou duro, que ela pensou assim, sentiu uma crise de nervo. E ela disse, meu Deus, ele vai sentir de novo. E comigo não, graças a Deus, assim, eu levei, né, com o meu sobrinho para ele sentir tranquilidade, foi muito bom. Ele foi calmo, né, não sujou o dedinho bem direitinho, porque tem hora que ele faz assim, mas tudo bem. Quer dizer, o que vale é a maneira que você chega até eles e vai cuidar. Você tem a empatia. A empatia nessa hora. Outro assunto que ela colocou aí, graças a Deus a mãe não tem esse problema, porque ela é pensionista do meu pai, né? Mas a gente vê muito essa questão.
provar que a pessoa está viva, minha gente. Ele foi fazer a prova de vida. Né? Essa questão Foi. dos bancos é tão complicada, a gente tem que ver isso daí, porque, poxa, a gente sabe que hoje, com tecnologia, automaticamente, se a pessoa falece, entra já no sistema. Pois é. Pra que você tá Prova que tá para o vivo. banco para mostrar, Porque, né? Eu sei. infelizmente, por causa de uns outros pagam, né? Pronto, nós Mas, sabemos. graças a Deus, assim, que eu acho daqui um pouco vai melhorar mais, porque como está sendo, né, digital, eu acho que daqui um pouco não vai mais precisar, tá todo ano a mesma coisa. Como dizer, é um sofrimento para levar, Não, é desconfortante, as pessoas não sabem ter empatia, até quem vai atender, às vezes, Quem vai vai fazer o atender? atendimento. Faz a diferença, muito. Não sabe. É. Em todo órgão, a gente sabe que muitas pessoas, quando chegam também no hospital, e outro, qualquer órgão que ele for, não vai ter empatia de realmente cuidar do jeito correto, né? E a Dar família informação se do jeito correto. desespera. Por quê? Porque aquele dinheiro, aquele benefício já é contado, né? Aquele dinheiro já é todo direcionado. Então, morre de medo de perder aquele benefício. Muitas Aí vezes faz o acontece uma sacrifício. violência dessa. É verdade. Chega nos locais, é uma violência, né? Então, é uma coisa que a gente precisa muito rever esse tratamento. Porque a Mais família humanizado, né, necessita também. É aquela velha dizer, cuidado, cuidador, cuidar também da família. E a família precisa aprender a cuidar do idoso, a escutar, a sentar, porque a gente pensa só na criança, mas o idoso está ali. Então, a gente tem que fazer enquanto eles estão aqui, não depois que morrem. É verdade. Não é que a gente vá retribuir, né? Nem questão de gratidão. É reconhecimento mesmo de uma pessoa que deu a vida pra gente, que se dedicou, que passou a vida inteira. Gente, são duas fases da vida que eu acho muito bonita, que é a juventude, eu acho a juventude belíssima, e a velhice. É muito Eu bom. olho para minha mãe, eu vou colocar a minha mãe, tem 71 anos, né? Ninguém vai processar, Pois né? Porque é ela que está usando. Pois é. E aí, olha, eu acho ela muito bonita como uma A idosa. minha também é. Muito bonita. E ela não gosta muito, não. Ela não se aceita muito, não, entendeu? E eu digo, mamãe, mas se olhe, não, mulher. Fulana, minha irmã, tá feia demais, tá toda enrugada. Critica mesmo. Critica, é muito difícil a aceitação da velhice do próprio idoso. Que também não é fácil, né? Mulher, gente, quando eu vejo meu filho grandão, meu Deus, eu tô ficando velha. Ai, mulher, pois eu acho. Não, eu digo assim, mas é porque a gente fica assustado. Um dia desse era um bebezinho, de repente a gente vê que ele já tá se tornando um homem. Então, para elas também, me lacrei minha filha já tem um neto. Então é um processo, né? Eu tenho um barbadão, mas eu não tenho problema com a velhice. Eu não sei se é porque eu acho bonita a velhice. Eu sou das mulheres da minha família que não se incomoda com a velhice, não se incomoda com ruga. As outras linda já a experiência, né? né? A experiência. Pelo de amor vida, de não tem o que Deus. pague, né? O que E o nosso país hoje, ele é um país que cresceu muito o número de idosos, né? Tá Muito. crescendo, A né? gente está com uma faixa etária de vida de idosos muito maior. Muito maior. Antigamente, as pessoas não chegavam a 65 anos, né? A estatística, e hoje não. E as leis estão aí, infelizmente nem todas são cumpridas da forma que deveria. Um plano de saúde para idoso. Caríssimo. Não fale. Meu Deus do céu, gente, é um Horrível. absurdo. E para marcar consulta, você tem que ir para auditoria para ver se precisa. Pois é, isso é um absurdo. Porque eles acham que você está inventando Tá inventando. doença ou inventando ir para aquele especialista, né? Exatamente. E fora outras regras, né? As regras de quem vive, de quem morre. Se chegar um jovem e um idoso, A a preferência é o jovem, né? Então, Muito. a Ai, minha mãe isso é tem real. 71 anos, a sua mãe 86 Pois anos nós e não tivemos tem medo dessa direito. pandemia. Não tem direito a continuar vivendo.
Então, eu acho que muitas coisas precisam ser revistas, repensadas, né? Na pandemia Porque foi muito doloroso isso aí, né? Exatamente. Para o pessoal da Né? saúde, eu sei que pessoal foi. da saúde, a escolha. A escolha. A hora lá Aí. só tem, né, mais um leito, só tem mais um oxigênio. Quem é que vai? É o mais Foi um. muito Ah, isso difícil, aí, gente. muito difícil. Lá na Itália também começou lá essa história, né? Que, ai, quando eu assistia, meu Deus, você, né, teria que ir até um padre, uma vez, deu lugar, né? Ele deixou de ir, deixou, né, o jovem, porque ele deu lugar, é diferente. Mas quando você, né, escolhe que o jovem quem tem que ir... o Brasil vive mas isso é a mesma também. coisa, é. A gente é como Uma a coisa Elaine disse, triste. a gente entende, mas não Mas compreende. não compreende. A gente entende, mas não compreende. Não aceitamos. Então, É significa errado. que nós precisamos investir mais na saúde Na para saúde. não ter que os profissionais da saúde passar por uma situação dessa, né? Porque essa situação não é cômoda para ninguém. Não é nenhum orgulho um médico ter que escolher um profissional. Não. Ah, eu vou ter que... Com certeza. Por quê? Porque com certeza ele não é filho de chocadeiro. Com certeza ele teve uma família ou tem um idoso, né? Então ele vê ali, poxa, eu teve que escolher entre um idoso e aquele outro, né? Pois Pô, é muito difícil. E, ao mesmo tempo, voltando ainda para o começo, né, essa questão, a gente colocar, aos poucos, conversar em casa com os nossos idosos. Vamos exercitar, não vamos esperar chegar esse tal de Alzheimer, esse alemão, né? Não vamos esperar. Só ouvi antes no jornal, só quem tinha nos Estados Unidos. É. E quando chegou aqui, não foi... Não sei se você lembra, porque quando eu era estudante, estudava essa doença. Eu, menino, como é que pode? Aí, de repente, estava aqui do nosso lado, minha avó. a gente Porque fica nós se não pensando, tínhamos né? tanta longevidade de vidas, né? As Exatamente. pessoas morriam cedo e agora, Graças a graças a Deus, elas estão vivendo e ainda continuam sendo arrigo de família. Então, vamos trabalhar, vamos evitar que seja necessário isso. Né? Eu brinco muito que eu digo que é alemão, ser necessário chegar a esse momento, porque vai cada vez mais, entendeu? Vai deixando a pessoa mais debilitada. Vamos exercitar, assim como exercita-se o corpo, procurar fazer caça-palavras, né? Procurar sempre conversar com o idoso, explorar a mente. Né? Ô, Poliana, eu fui professora de grupos de jovens e adultos, alfabetização de jovens e adultos, né? Não diga que é Mobral. Não, é o tal do Mobral, não. Pois E- eu fui do Mobral. Pois é. E aí, a maioria dos meus alunos eram idosos mesmo. E o seu Louro, já falecido até, quando eu fui convidá-lo para fazer parte da sala de aula, voltar a estudar, ele olhou para mim e disse assim: minha filha, papagaio velho não aprende mais, não. Aí eu digo, seu Louro, aprende. E quando eu vejo as tuas atividades no grupo da gente, né, do grupo da AME no Zap, eu me lembro deles, porque eu trabalhei muito material reciclado com eles, exatamente para estimular, né, para fazer a estimulação. E tinham idosos aqui no Jardim Bandeirantes mesmo, viu, Isamar? Eu moro lá há 25 anos. E tinham idosos que nunca tinham conhecido a praia, não sabia como era um teatro, não sabia. E eu, de 2003 a 2010, eu fiz esse trabalho ali dentro. É tanto que o povo estranha, tem o seu Luciano que diz, minha professora. Eu falei, minha professora. A irmã Mariazinha tinha 70 e poucos anos e é incrível quando a gente trabalha a mente, exercita a mente, o que eles são capazes. Sim. E o papagaio velho aprendeu a ler, viu? Aprende, sim. O seu Louro aprendeu a ler e escrever. É tão lindo isso, né? Quando eu trabalhava no CRAS indígena, e é assim, quando tem grupo de idosos, eles se sentem tão acolhidos, às vezes eles não têm um carinho, assim, em casa, a gente está falando da Alzheimer, mas tem, assim, questão do idoso no total. Nesses grupos, nesses espaços como você, como ele, se sente tão acolhido, se sente tão bem. Aqueles dias do grupo eram os dias que eles estavam mais felizes. É. E tinha os passeios, como a Mari está dizendo, que eles não conheciam. No Dragão do Mar, mulher. Mas Mas porque naquela época não tinha. Imagine, tivesse Mas, lá. né?
Se tivesse, tava Já tudo muito... sei. Mas é muito importante, né? Por isso a gente faz um apelo, né, às famílias que cuidem dos seus idosos, amem, né? Aproveite o tempo que eles estão aqui. Aprendam que eles têm muito a Aprendam com eles, ensinar. para eles têm que ensinar, que eles têm muita experiência. É. E eu queria falar um pouquinho do órgão que a gente tem aqui, né, no nosso município, o CREAS, né? Centro de Referência e Especialidade de Assistência Social. Onde realmente, se você tiver algum idoso em questão de violência, esse órgão a gente tem aqui no município. Lembrando que às vezes as pessoas não sabem que existe. Então, denuncie. É onde realmente vão averiguar se está tendo esse maus-trato com o idoso. Então, é muito importante, né, Magda? Sem dúvida. Porque nem tem saber idoso onde- que não tem familiar também, né? Tem idosos que não aceitam a ajuda da família também, Sim, que nesse vivem, caso, né? né? É que a gente está colocando, né? Nós não estamos colocando ninguém aqui criticando, Não, né? ninguém Mas- está julgando e nem Mas- apontando ninguém, né? Mas a gente está querendo colocar o seguinte, que às vezes tem aqueles idosos que vivem sozinhos em casa, por opção, por teimosia, ou por não ter mais ninguém. E às vezes ele está passando necessidade. A gente puder ajudar também. Eu não posso botar dentro da minha casa, mas a gente procura uma ajuda, ou então liga para ter uma ajuda para aqueles idosos. E se Deus quiser, nós iremos no futuro ter um trabalho, né? É um Se projeto Deus da... quiser, da- um dos projetos da AMA em Maracanã. Isso mesmo, vamos aí de vento e popa. E temos também a Casa Sábios, é uma casa de idosos aqui no nosso município, que acolhe esses idosos, como você está falando, que não tem família. E muitas pessoas não sabem que tem, né? Então a gente também tem essa casa aqui no nosso município, que eu acho muito importante. Onde é? É lá no Horto, né? Então é muito importante, ninguém está aqui para julgar, mas se eles estão lá, estão sendo bem acolhidos, né? Isso. E aí também quem puder ajudar a Casa Sábios, eu peço também, eu vou deixar, né, o contato deles, que é importante, que eles lá eles estavam com Lá é uma 16 ONG, né? eles estavam com 16 idosos, então eles têm um cuidado diário. Então é muito importante a gente também, quem puder dar, né, uma ajudinha. Com porque certeza, você sabe que é muita contribuir, coisa, cuidar, é gostar muito, é amar muito cuidar de 16 idosos, se dedicar, né? Então eu peço, né, esse apelo também, quem puder. Eu acompanhei um caso, amigo, de uma senhora que ela fez 65 anos, é o tempo de aposentar. Ela chegou na minha casa morta preocupada porque tinha dado os documentos para um senhor que cobrou tanto, né? Que eles cobram mesmo, a gente sabe que isso acontece. Eu disse, e ela já era em agosto, já era o mês dela mesmo, por exemplo. Aí minha filha, ela ficou nervosa e disse, pois calma, pois vamos agendar. Quando a gente foi agendar, ele já tinha agendado e não tinha avisado para ela. Só que a gente aproveitou a agenda e foi, né? Mulher, ela tremia tanto nesse dia, pessoal, com medo, deixa ele vir. Se ele vir, a gente resolve. Pessoal, mas não precisava mesmo ele fazer isso. Para quê? A partir desse dia agendamos, com 20 dias, 30 dias, ela recebeu os 2 primeiros meses e até hoje está recebendo. Aí, porque falta também essa informação. A informação para esse pessoal que chega à sua idade, não precisa você ir atrás de segundo, de terceiros. Não. Vá atrás dos seus direitos, né? gente, como- Ai, graças a Deus, fez 5 anos agora, vai fazer agora. Que Graças maravilha, que bom que É. você contribuiu com isso, é muito importante. Também Mas- através da pastoral eu conheci essa senhora. Aí a gente chega, né, até o problema. A igreja faz um trabalho Graças muito bonito a Deus. mesmo. A gente falou Que aqui em bom. outro podcast a respeito foi do no- BPC, né? Foi Nós no falamos- aniversário das assistentes sociais. Foi orientado, né, de que as pessoas, os idosos, eles não precisam contratar advogado, nem de Pronto. terceiro, para dar entrada no seu benefício, né? Pois essa Não pessoa precisa. usou de má Existem fé. umas regras que tem que, É. né? Que tudo existe uma regra. Você está num perfil, você tem direito, então não precisa. A porta de entrada é o CRAS, né? Lá tem assistente social para dar orientação. Ou as ONGs, né? Como Eu fui lá você, diretamente com ela e como deu a certo, gente graças a também, Deus. E Dá no nós Maracanã, também, né? o- E nós E que nós- nós que estamos aqui, que temos o conhecimento, que sabemos o que custa uma pessoa chegar para mim e perguntar Com certeza. e eu né? dizer, Você olha, orientar, procure pro CRAS. pronto. Então dizer, não sei. Aí a pessoa fica angustiada, vai procurar aquelas pessoas de má vontade, que mau índole. De má De fé, má né? índole, Né? porque tá cheio, E isso, viu? muitos que querem tirar proveito. Poxa, é só a gente orientar, né? É a questão de você tratar o seu irmão. Nós estamos passando por um momento difícil. Vamos Sim. crescer, gente. Vamos procurar orientar nosso irmão como nós Gostaríamos de ser tratados. ou tratados nosso familiar, porque nós não sabemos do
futuro. Dia de amanhã, verdade. Isso. Gente, a conversa tá maravilhosa, Isso. mas a gente tá deixando de acabar, né? Eu queria que vocês dessem a consideração final, um recadinho, né? Sobre esse tema. Se a gente for conversar, vai ser vários, porque é muita coisa. Vamos ter outros momentos, se Deus quiser. Se Deus né? quiser, vamos ter outros Vamos momentos. também futuramente mostrar os nossos projetos já em andamento com os idosos, se Deus quiser. Se Deus quiser, um projeto A nosso, gente né? está construindo, né, um projeto para trabalhar com os idosos. A AME Maracanaú está em construção e Vai dar chegar certo. lá, Vai ter né, novidade, Poliana? eu sou É. disso, vai ter novidade. Então, Quero conhecer esse. Vai, Vamos lá. sim. gente, eu quero agradecer a oportunidade de contar a minha experiência. Como eu disse, eu não quero ser a melhor, mas eu quero só mostrar o que eu fiz, que não foi fácil. Teve muitas pedras no caminho. Mas, A assim, gente encontra muito. muito difícil foi, né? E é, porque entra o laço familiar. Mas, assim, nunca desisti, né? Nunca desisti. E dou o conselho, porque a minha mãe é única, né? Então, você tem aquele idoso na sua casa, é difícil, gente. Quantas vezes meus filhos sabem, meus irmãos sabem, quantas vezes eu chorei, né? Daquelas formas, na ingratidão que eu digo a palavra, como ela me tratava, né? Tem dias que ela me chama de palavras e tudo, mas eu sei que aquilo ali não é porque ela quer. Entendeu? Mas assim, até ela tem dia que ela diz assim, você é uma filha, não sei o que, isso, aquilo. Mas eu digo, mãe, quando eu deito minha cabeça no travesseiro, eu consigo dormir em paz. Porque eu posso não fazer o melhor, mas eu tentei fazer, né? Então é isso que eu aconselho. É difícil para você? É difícil. A gente sabe que idoso é difícil, que idoso tem aquela questão do asseio, de não querer remédio. Vamos virar o dia. Mas a gente não vai entrar. Mas não desista. Procure conversar com alguém. Procure ajuda dos CRAS, assistente social, no posto de saúde, porque sozinho você não vai conseguir. Mas se você procurar ajuda, você vai ver. Isso Com mesmo. certeza. Considerações finais, quer deixar um recadinho? Quero agradecer a participação, obrigada a vocês por ter recebido e ter o convite, né, Poliana? Lembrou? Que bom. Eu gostaria de agradecer também, assim, e não cobrar de uma maneira, né, cobrar não, mas assim, de a gente fazer uma maneira de a gente descobrir como chegar até essas pessoas, as informações mais necessárias, né? Porque, assim, tem muitas pessoas, idosos, que a gente sabe que estão sofrendo por falta que a família não sabe ir atrás. A gente precisa ter um caminho para chegar até essa informação e essa informação chegar até a pessoa necessária, né? Um pouquinho de Pois né? Pois nós vamos. Nós somos nós a vamos- rede. Você é a rede. Aqui você falou de 2 casos, Isamar, que você contribuiu demais com isso que você está exigindo e cobrando. Então, Pronto, quero mais pessoas. mas vamos mais ter. pessoas, vamos nos unir para... Muito bem. E vai E dar quero certo. também falar sobre a Pastoral da Criança, que é uma organização que a gente trabalha há muito tempo, crianças de 0 a 6 anos. Os pais participam, a gente fazia muitas reuniões bacanas lá na minha casa mesmo agora. Se Deus quiser, vai voltar brevemente. E através das crianças que eu chego até as famílias, né, aos idosos, aí conhecendo a família, né? E é nessa hora que a gente tem que ajudar, né? E também lembrando que hoje nós começamos um projeto Itaú e Rede, lá na Associação das Mulheres de Pajuçara. Ai, meu E é um Deus, projeto que a gente está maravilha. sonhando, que eu sei que vai dar certo. É um reforço para a criança e também para evitar que a criança fique fora da escola. Porque mesmo a criança com esse ensino remoto, a criança não tem a internet em casa, não tem como essa aula chegar até a criança. Na associação, nós vamos ter 1 hora, 3 vezes por semana. É uma maneira de... Se a criança tiver o dever, pode levar. A gente tentou botar a internet, mas lá não vai dar certo, mas a gente já disse para os pais, pode mandar a tarefinha que a gente vai dar uma olhada, e a gente quer outras novidades também para a criança, né? Bem, que não vê na escola, né? Isso é muito bom, e se Deus quiser, nosso projeto vai dar certo. Já deu. Parabéns. Já deu, né? Parabéns pela iniciativa. Vai dar certo. E a minha consideração final é agradecer a presença de Poliana, mulher fundadora da AMEN, com a sua experiência, né, com a sua mãe de 86 anos, com Alzheimer, e não precisa ter Alzheimer para
Não. Ser teimoso, né? Não, eu sei disso porque... Pois é. E a presença da Isamar, né? Obrigada. Líder comunitária. Meu sonho é ser assim, ó. Mas olha, eu também. Uma pessoa que, olha, já cumpriu a sua parte na educação, mas não na comunidade. Né? Agora, Estou com 16 aposentada. anos, isso. Desde 2014 estou aposentada. Por quê? Porque uma velhice saudável é isso, gente. É a gente estar ativo, fazendo o que gosta, o que ama. Né? E Cuidar faço, do próximo, e né? faço também, que tenho 2 netas de 3 e Lindas. 5 anos também. Ai, ajuda muito. Isamar, no projeto que nós estamos elaborando, Poliana ainda não deu uma olhada por causa da correria, fala exatamente da participação de pessoas que se aposentaram. E essa participação é contribuir com o seu conhecimento para os outros idosos. Que Você é a primeira bom. parceira que Obrigada, estarei. Se Deus quiser. 2022, a AME Maracanã vai Maracanã. chegar, já chegou chegando, né? A Está gente vai- nascendo, né? Está nascendo. A gente vai... Estamos engatinhando, né? É. Estamos engatinhando. A gente então está tá dando Coisa engatinhando certo. com boa. muita responsabilidade, com muito compromisso, em cima do que realmente as normas pedem. Isso. Mas, pois eu queria agradecer a todas. Foi assim maravilhoso nosso bate-papo. É um tema que assim, né? Se a gente for falar, vai A falar gente se muito identifica, tempo. né? Então, vamos cuidar dos nossos idosos, vamos amar ele, vamos ajudar. Estamos aqui como associação, como assistente social, pedagogas, filhos, Arteterapeuta, como filhas, como mães. cidadãs, como filhas, como mulheres, mães, como mulheres. para acolher os nossos idosos. Então, eu queria que vocês também fizessem esse papel. Né? Se você não sabe da informação, procure alguém que saiba, procure a gente, certo? E se você vê algum idoso sofrendo violência também, não deixe de denunciar, diz que sim, né? Isso, meninas, que a gente também tem que cuidar, ter a responsabilidade, ou diz que 181. Então, vamos fazer a nossa parte como cidadão. É isso? Isso. Fiquem com Deus. Porque a Valeu. fala É é delas.